Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abram, por favor, vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 58. Diz assim a Escritura: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar. Bendito seja o Senhor, por nos dar o privilégio de nos reunirmos em nome do Teu Filho, para entoarmos louvores a Ti, para sermos instruídos pelo Senhor e, mais uma vez, temos a Tua palavra aberta para ouvir a Tua voz. Deus, que o Senhor nos dê a graça de conhecer mais de Ti nesta manhã. Instrua o Teu povo, ó Deus, inclina-nos a sermos mais semelhantes como o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E em nome dEle nós oramos e Te agradecemos. Amém. Creio que alguns já devam ter lido a epístola de Paulo aos Coríntios e notaram que era uma igreja um pouco problemática, um pouco difícil de lidar. A carta nós podemos dividi-la em duas etapas. Capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo ele está tratando problemas da igreja. Especialmente quando no capítulo 1 diz que os da casa de Cloe levou certas informações a Paulo, que havia alguns que gostavam muito da pregação de Paulo, outros que gostavam da pregação de Apolo, e os que se diziam de Cristo. Também havia alguns problemas que a igreja não estava tratando com muita veemência. No capítulo 5 nós temos a notícia de um rapaz que estava dormindo com a madrasta, e a igreja não fez nada. No capítulo 7 em diante, o que dá a entender é que Paulo está tirando algumas dúvidas da igreja. Se você ler o versículo 1 do capítulo 7, ele começa assim: quanto ao que me escrevestes, não é bom que o homem toque mulher. Eles tinham dúvidas a respeito a relacionamento, comidas sacrificadas a ídolos. Chega no capítulo 11, Paulo ele normatiza a questão da ceia do Senhor. Alguns estavam indo só para comer e beber, os ricos não esperavam os pobres, não compartilhavam, e eles não estavam se juntando de fato para tomar e compartilhar da ceia do Senhor. Capítulo 12, 13 e 14, nós temos a tão famigerada questão dos dons, e pelo menos no Rio de Janeiro eu tenho visto igrejas que só pensam que existem esses 3 capítulos em toda a Bíblia. Vivem em cima desses 3 capítulos, só sobre os dons. E nós chegamos no capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. A igreja de Corinto era situada numa cidade grega, e se os irmãos lembram, em Atos 17, os gregos não eram muito dados à ideia de ressurreição dos mortos. Não sei se vocês lembram, no capítulo 17, Paulo está pregando para os filósofos, e ele fala de como Deus criou todos de uma vez só, e de como Deus enviou o seu Filho, e aí diz o texto que quando ouviram a respeito da ressurreição dos mortos, eles responderam da seguinte maneira: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião.
E provavelmente Cloé e os da sua casa informaram a Paulo o seguinte: olha, lá na igreja, Paulo, há muitos que estão abraçando a ideia de que não existe ressurreição dos mortos. Está se espalhando, há muitos que estão pensando dessa maneira, de que não existe ressurreição dos mortos, não existe vida pós-morte. E o texto, o sermão dessa manhã é: tragada foi a morte pela vitória. Se é verdade que não há ressurreição, e talvez alguns aqui já devam ter experimentado quando chega na época da Páscoa, e você talvez assiste um History Channel, Discovery Channel, National Geographic, e estão lá, o túmulo de Jesus, ou o corpo de Jesus que foi achado. O mundo está sedento para deter esta verdade, de que realmente o nosso Salvador ressurgiu e está sentado à destra de Deus. Mas vamos considerar isso essa longe hipótese por um momento. E se Cristo não ressuscitou? O que seria de nós aqui? Se de fato o que a igreja estava crendo naquela época não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, se Ele não saiu dos mortos, o que seria de mim e de você nessa manhã? Então, a primeira parte que nós vamos meditar se encontra no versículos 1 a 19 do capítulo 15. Se não houve ressurreição, não houve vitória. Paulo não deveria falar como ele falou no final do capítulo 15: tragada foi a morte pela vitória. Se não houve ressurreição, não houve vitória. Versículo 12 do capítulo 15 é o problema de onde nós vamos partir. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E eu digo para você que boa parte da sua esperança, se não toda, deve estar em cima desta doutrina: que nós temos um Salvador ressurreto, e que a nossa esperança é esperar com confiança o retorno desse Salvador para nos buscar. Mas Paulo, ele diz aqui, ele começa com essa hipótese. Então vamos supor, igreja, que vocês estejam certos, e o que eu vi, e o que os apóstolos viram, e o que nós ouvimos não esteja certo. E se Cristo não ressuscitou, quais seriam as consequências sobre nós hoje? Versículo 13: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, se não existe ressurreição, o nosso Salvador ainda está morto. A segunda questão que Paulo aponta aqui é: se não há ressurreição de mortos, se Cristo não ressuscitou, o versículo 14 diz que é vã, é inútil a nossa pregação. Olha o versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Não há sentido algum de se falar desse Salvador. Se Ele não saiu de dentre os mortos, se o túmulo ainda contém o seu corpo lá, não há necessidade de nos reunirmos todas as manhãs, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, os dias que tiverem culto, abrirmos a palavra e pregarmos a respeito desse Cristo. É inútil pregação. Não para aí. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, a convicção que temos. O versículo 14 ainda diz: é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Sabe o conjunto de doutrinas, a declaração doutrinária da igreja, aquelas sequências de verdades bem concatenadas, sintetizadas e orquestradas, a fim de que entendamos a respeito da pessoa de Deus, do Espírito Santo e do seu Filho? Não tem sentido algum termos isso, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Além disso, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas a respeito do que Deus declara ter feito com o seu Filho. Nós somos mentirosos. Versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Nós somos mentirosos. Deus é um mentiroso, principalmente, se isso é verdade. Se não houve ressurreição, nós estamos mentindo para as pessoas. E vale anunciar o seguinte:
no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, notem que todo sermão há a verdade da ressurreição de Cristo. Não sei se vocês lembram, no final do livro de Atos, Paulo é posto para julgamento porque uma parte cria na ressurreição, os fariseus e os saduceus, olha, não existe ressurreição, não existe vida após morte. Tudo girava em torno disso. No capítulo 4, no versículo 2, depois dos principais da sinagoga ouvirem as pregações, eles chegaram, esses daí ficam incitando o povo a crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então tudo isso é uma mentira. Tudo isso não existe. Quinto, se Cristo não ressuscitou, e esse daqui é o que mais me causa calafrios, se Cristo ainda não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se isso fosse verdade, imagine o nosso desespero de sabermos o seguinte: existe Deus, e Ele tem um certo padrão para se aproximar diante dEle, e eu e você não temos o que fazer por nós mesmos para atingirmos esse padrão. E o único que poderia fazer isso por nós é o seu Filho, e Ele não ressuscitou, e nós ainda estamos em nossos pecados. Em Romanos, capítulo 4, versículo 23, abram lá por favor. Romanos 4, 23. Nós temos essa verdade resumida em poucos versículos, de que a ressurreição dele é a garantia da nossa justificação. Romanos 4, 23 a 25, diz assim: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que creram naquele que dentre os mortos ressuscitou a nosso Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, e ele ressuscitou por quê? Para a nossa justificação. Se não houve ressurreição, esse versículo não tem efeito nenhum sobre nós. Voltando para 1 Coríntios capítulo 15, há mais coisas, mais 2 itens para vermos essa hipótese. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram nele, morreram em vão, pereceram. As pessoas que gastaram a vida toda na igreja, sofreram o que sofreram naquela época, e vale a pena dizer que naquela época ser cristão era infinitamente mais perigoso do que ser cristão hoje. A perseguição que existia, imperadores que se autoproclamavam divinos e não aceitavam concorrência. Não sei se vocês lembram lá numa das igrejas do Apocalipse, Jesus fala: eu sei que aí na sua cidade há o trono de Satanás. E especialmente naquela cidade havia uma vez por ano que os moradores daquela cidade deveriam queimar incenso para o imperador. E aqueles que assim o rejeitassem, eles tinham 2 opções: ou eles perdiam a cidadania, ou eles eram mortos. Mas aqui está dizendo o seguinte no versículo 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Talvez o seu parente, algum ente querido seu que já dorme no Senhor, se isso fosse verdade, seria em vão pensar em revê-lo na eternidade. E por último, se Cristo não ressuscitou, somos mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, se a nossa alegria, se a nossa esperança e confiança em Cristo se resume somente o aqui e o agora, nós somos os mais infelizes. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Paulo, ele afirma no final, no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos considerar essa vitória agora. Metade do capítulo em diante, Paulo ele faz de uma outra maneira. Fala: olha, se tudo isso que vocês disseram é verdade, essas seriam as consequências. Mas vamos de fato ao que é verdade e as consequências desta verdade.
Visto que Cristo ressurgiu, então nós temos vitória. Visto que Cristo ressurgiu, todos os que estão em Cristo serão vivificados. Olha o versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos nós compartilhamos da culpa de Adão, assim como todos nós participamos e compartilhamos da condenação do primeiro Adão, por causa da vitória do segundo Adão, nós vamos participar também da sua ressurreição. Nós vamos ser ressurretos. Não somente isto, visto que Cristo ressurgiu, Ele é superior ao primeiro Adão, sendo Espírito vivificante. Olha o versículo 45 a 49. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espírito, não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Visto que compartilhamos na sua morte e na sua ressurreição, conforme Romanos 6 diz, que nós somos unidos a Ele, sepultados com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição. Tudo o que aconteceu com Cristo haverá de acontecer com aqueles que estão nele. Visto que Cristo ressurgiu, também nós somos herdeiros do reino de Deus por meio dele. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. E aí no versículo 51 nós temos um mistério. Nós temos uma coisa que estava oculta. Paulo ele usa essa expressão também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e também no capítulo 5, quando ele se refere ao mistério de Cristo com a igreja. Algo que não foi revelado. Algo que foi guardado somente para aquele determinado tempo. Então, o que é este mistério que nós vamos tratar agora? Dentro desta vitória de Cristo. Versículo 51. Eis que vos digo o mistério. O mistério é esse. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos os santos passarão pela morte física. Poderá ser que nesse exato momento nós possamos ouvir a trombeta. Deus chamando cada um de nós para nos reunirmos com Ele. Pode ser nesse exato momento. E amém, que assim seja. Mas esta é uma das verdades benditas que temos aqui. Nem todos dormiremos. Nem todos os santos passarão pela morte. Nem somente isso, mas todos poderão ou serão transformados. Terão corpos transformados. Então esse é o mistério que Paulo revela no versículo 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E como que se dá a operação desse mistério? De que maneira isso haverá de acontecer? Versículo 52. Num momento. Esse momento nós chamamos de Kairos, o tempo de Deus. O tempo determinado por Deus. Nós não vamos ter o tempo de ler, mas se você quiser fazer um risco aí, por 2 Tessalonicenses, que lá fala qual vai ser o momento em que as coisas haverão de acontecer. Mas também temos o Cronos, o momento exato, num abrir e fechar de olhos. E também ao ressoar da última trombeta de Deus. Esse eu faço questão de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler o versículo 13. O mistério é que nem todos os santos dormirão, nem todos passarão pela morte, mas ainda assim os que passarem pela morte em Cristo serão vivificados por Ele, receberão os seus corpos glorificados. Mas a operação desse mistério é dessa forma. Vamos ler o versículo 13 em diante do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. No Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de sair com alguns irmãos da igreja que fazem um trabalho de capelania mortuária. Então, especialmente às vezes na sexta-feira à noite, esses irmãos eles saem e vão aos cemitérios, onde estão tendo pessoas que estão velando seus entes queridos, e a gente pede a oportunidade para trazer uma palavra de conforto. E é triste de você ver uma pessoa sem esperança. O desespero, as pessoas se debruçando em cima do caixão e achando que acabou. Mas nós tivemos também a oportunidade de participar de velórios de salvos, de crentes, e eram só hinos. Havia a tristeza, a dor da separação momentânea, mas eram mais hinos do que choro. Porque estes contêm esperança, eles se esperam com esperança. Era o caso da igreja de Tessalônica, eles estavam em dúvida. E os que já dormiram em Cristo, o que vai ser deles? Nós não temos como esperar mais nada. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, ou seja, a consequência lógica, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, nós já vos pregamos isso quando estávamos convosco, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, os santos em Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja, os santos virão com Ele, eles receberão os seus corpos primeiro, e depois nós seremos arrebatados e nos uniremos com Ele, junto com o Senhor nos ares, para estarmos com o Senhor para todos sempre. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e não com a trombeta dos 7 anjos. Vale lembrar isso. E se vocês lembram em Números, capítulo 10, depois você pode voltar lá, é a primeira vez que aparece na história de Israel toque de trombeta. E haviam vários toques, tipos para o ajuntamento da congregação, o ajuntamento dos príncipes, mas a ideia é para ajuntamento, para a reunião do seu povo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Irmãos, a doutrina da ressurreição de Cristo é uma doutrina de consolo, de esperança, de ânimo. Se hoje você ouvir ou souber de um diagnóstico feroz, olha, você está com câncer, você está com uma doença que não tem cura, uma doença que lhe dá tantos dias de vida, eu sei que será um baque, eu sei que você vai ficar um pouco triste, mas eu espero que você não fique sem esperança. Eu espero que você não fique sem esperança. Porque Paulo diz em Filipenses 1 que ele considerou ir e partir e estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor. Ninguém vai sair por aí se suicidando. Não. Mas melhor são aqueles que estão com o Senhor, livre do pecado no seu corpo, da presença do pecado. Melhor são eles do que nós. Mas a nós está reservada esta promessa. E voltando para 1 Coríntios capítulo 15, nós vimos o mistério revelado, a operação deste mistério e o efeito deste mistério. Versículos 52 a 54. Qual será o efeito deste mistério? Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos serão vivificados e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. E nesse momento, Paulo cita a profecia de Isaías, capítulo 25, versículo 8. Vamos ler. Mesmo que ele cita aqui, mas vamos ler no profeta. Isaías, capítulo 25, versículo 8.
Isaías capítulo 25, versículo 8 diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Ele diz aqui no versículo 54, no final: tragada foi a morte na vitória, engolida foi a morte na vitória. E esse é o ponto central agora do sermão. E é importante que você entenda isso, para que você tenha esperança, para que você tenha confiança em Deus, para que você pule de alegria pelo que Cristo fez por você. A vitória dele na cruz. Então, de que maneira é esta vitória de Cristo? Ele cita a profecia de Isaías 25:8, e ele faz as seguintes perguntas nos versos seguintes: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tem alguém que trabalha com gado aqui? Ou já trabalhou? Aguilhão é aquela ponta, né? Aquele ferro, quando o boi não quer andar, dá uma para andar, né? O que motiva as pessoas? O que alimenta a morte? O que faz a morte progredir cada vez mais? É isso que Paulo está dizendo. Qual é o trunfo da morte? Vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 20. Onde está, ó morte, a tua vitória? Do que a morte se alimenta? Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse ou destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E aqui está a resposta do que Paulo pergunta no capítulo 15. E livrasse todos os que com o quê? Medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. As pessoas têm medo da morte. Medo de morrer, eu pelo menos classifico assim: medo de morrer é diferente do medo da morte. Medo de morrer é aquilo que você não experimentou. Eu não sei como que vai se dar a minha alma saindo do meu corpo. Como eu nunca experimentei, eu tenho medo. Mas eu creio que até para essa situação Deus dá graça para os seus. Mas o medo da morte é o que vem depois. Como se dará? E Paulo, pelo menos eu creio que Paulo é o autor aos Hebreus, ele diz: e livrasse a todos os que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. Voltando para 1 Coríntios ainda, capítulo 15, ele fala no versículo 55, aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? E ele responde no versículo 56, ora, o aguilhão, o estimulador da morte é o pecado. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Todos que pecam devem morrer, mas Cristo morreu pelos seus. Todos aqueles que estão unidos com Cristo provaram a morte de Cristo, e aos olhos de Deus, Ele não vê mais a mim, Ele não vê o pastor Rômulo. Quando Ele olha para um de nós ou para você, Ele vê o seu filho. Ele não vê a nós, porque nós estamos guardados nele. Mas o que estimula a morte é o pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Então, nesse ponto, você está certo de que os teus pecados foram perdoados? Não é se você crê que Jesus morreu para perdoar pecados. É a confissão do seu coração que você é um pecador e que Cristo morreu por você. De que sem o perdão dele, você não é aceito diante de Deus. Mas o texto continua dizendo, e a força do pecado é a lei. Vamos para Romanos capítulo 7, versículo 5, para explicarmos melhor essa situação. O que quer dizer com isso? Romanos capítulo 7, versículo 5.
Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, ou que são postas ou realçadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Em suma, é o seguinte: nós somos rebeldes por natureza contra a lei de Deus. Ou vou dizer assim, antes de Cristo. Nós não podemos ouvir um não. Tenho uma filha de 3 anos. Eu não posso falar não para ela, porque é como se fosse um estímulo para ela fazer o errado. Mas eu tenho que falar. Mas os pais talvez já tenham experimentado isso quando você dá uma ordem, quando você coloca uma proibição, quando você estabelece um padrão e limite, é como se fosse algo interno querendo desafiar aquilo. E assim é com a lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura. Guardarás o sábado. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o servo ou boi do teu próximo. Nós ouvimos isso e nós nos sentimos o direito. Quem é ele para pôr limites em mim? Em Romanos capítulo 8 diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus e não podem se sujeitar a Deus. E na carne, em Romanos capítulo 8, é sinônimo de uma pessoa incrédula. Nós naturalmente somos rebeldes contra a lei de Deus. E por transgredirmos a lei de Deus, nós pecamos, e por sermos pecadores, nós merecemos a morte. E aí está o que Paulo está falando no capítulo 15 de 1 Coríntios: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas aqui onde entra a beleza da ressurreição de Cristo. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que ele foi entregue pelos nossos pecados. Ele passivamente recebeu os meus pecados, os seus pecados, sobre o seu corpo. 2 de Pedro 2,24, 1 de Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que por ele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, ou por suas chagas fostes sarados. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, ele morreu na cruz, porque Deus contemplou o pecado e precisava punir o pecado com morte. Mas visto que ele era um homem justo, ele não poderia ficar na morte. Por isso Deus o ressuscitou. Mas ele não ressuscitou somente ele ressuscitou todos os que haveriam de crer nele. Por isso é a nossa vitória. Por isso é o nosso triunfo sobre a morte. Por isso que quando eu e você morrermos, ou esse corpo deixar de funcionar no tempo que aprover a Deus, nós não vamos ficar retidos lá, porque nós não pertencemos mais à morte, nós pertencemos a Deus. E Deus o constituiu juiz de quê? Vivos e mortos. E nós temos lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, em que a morte dará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, e haverá um grande trono branco e os julgamentos, porque ele tem toda a autoridade. Então o que nós podemos concluir disso? Nós rendemos graças a Deus, porque em Cristo somos libertos do pecado e do poder da lei, sendo esta a vitória dele por nós. A vitória dele por nós. Davi, quando lutou com Golias, aquele menininho franzino, contra aquele gigante, e ele o derrotou, não foi só Davi que comemorou a vitória. Quem que comemorou a vitória junto com Davi? Todo o povo. Porque a vitória do Davi foi a vitória para o povo. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. Preste agora atenção no versículo 58. O versículo 58 é uma resposta àquelas coisas negativas do início do capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ou seja, esta vitória é a base para a nossa firmeza na obra do Senhor, porque a nossa pregação não é vã. Lembra que ele disse, é vã a vossa pregação? Então, nós devemos ser firmes, porque a vitória de Cristo é a base para a nossa pregação. Segundo, esta vitória é a base para sermos inabaláveis na obra do Senhor, porque a nossa fé não é vã.
Se a nossa pregação é vã, também a vossa fé é vã, ele disse isso no início do capítulo, mas visto que nós temos esta verdade, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa forma inabalável se dá, porque a convicção que temos não pode ser abalada. São pilares que não podem ser destruídos. Os homens tentam a todo custo dizer, olha, achamos o corpo de Cristo, achamos o túmulo dele, achamos um filho de Jesus, Maria, os evangelhos que vão surgindo a todo momento para tentar descreditar a verdade do cristianismo. Esta vitória é a base para a nossa abundância na obra do Senhor, porque somos os homens mais felizes desta terra. Cristo ressurgiu, está assentado à destra de Deus nesse exato momento. Ele não está assentado porque ele está cansado, ele não está assentado porque ele é um preguiçoso, ele está assentado porque a sua obra foi completa. Se você ler no livro de Levítico, e sobre a história dos sacerdotes, eles não paravam, a todo tempo trabalhando. E o único que é descrito sentado morre com o pescoço quebrado. Vocês lembram? Eli, quando houve a notícia de que a arca foi roubada, seus filhos morreram, ele já estava um pouco gordo, ele ouviu a notícia, desequilibrou, caiu, quebrou o pescoço e morreu, mas o nosso Salvador está sentado porque a sua obra foi completa. Hebreus capítulo 8, versículo 1. A suma de tudo que temos dito é isso, é que temos um sumo sacerdote assentado à destra de Deus. Não resta mais nada, a não ser ouvirmos a sua voz naquele dia glorioso. Vamos orar.